Boa noite, pessoal, tudo bem? Começando mais uma live nossa da IB Praia. E vamos lá, né, gente? Mais um sábado que estamos aqui para louvar, agradecer a Deus e vamos começar orando. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por estar mais uma vez aqui, meu Pai, com a oportunidade de te louvar, de te engrandecer, Senhor. Abençoa essa live, abençoa cada pessoa que vai assistir essa live, Senhor. Abençoa a Mila que vai fazer o louvor, meu Pai. Em nome de Jesus, esteja conduzindo essa noite, meu Deus, nesse momento. Eu te louvo, te agradeço por mais um sábado e pela oportunidade, Senhor, de te louvar e engrandecer o teu nome. Nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo. Amém. Olá, gente. Vamos dar início agora ao momento de louvor. O pastor Eduardo já tá por aí. Vamos lá. A primeira canção que eu vou louvar agora é da Lorena Chaves. Eu gosto bastante dessa canção. E é isso, vamos lá. Agora para a segunda canção. Sobre mim.
é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Mas eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. E o teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. É isso, gente. Tchau. Agora fiquem com a palavra. Beijos. Vamos lá, voltando. Gente, olha só. Hoje, né, como tá lá no título que a gente colocou, hoje a gente vai fazer uma coisa mais livre, né? A gente vai fazer um bate-papo um pouco sobre vestibular, estudos e como conciliar tudo isso, né? Como a gente não deixar Deus de lado nessa fase da nossa vida, da nossa juventude, né? Sei que muitos jovens podem estar passando por isso. Eu vou mover aqui um pouquinho pro lado, gente, porque tem o meu guia aqui no computador e eu vou ficar olhando. Se eu olhar um pouquinho pro lado é porque eu tô olhando isso, tá, gente? Mas, enfim, então eu queria conversar um pouco sobre isso com vocês, que é uma fase em que eu estou da minha vida, né? Eu tô estudando para o vestibular, já tem 2 anos, vai fazer esse ano, porque eu terminei em 2016. Depois eu converso um pouco com vocês, né? Conto um pouco da minha experiência pessoal, mas no início eu queria falar com vocês realmente um pouco de modo mais geral. Primeiro, uma coisa que eu acho muito importante a gente, antes mesmo da gente escolher uma profissão, é a gente entender o nosso propósito, porque a gente não é aquilo que a nossa profissão, tipo, por exemplo, alguém que é engenheiro, né? Ele não é somente um engenheiro, ele tem que ter um propósito de estar ali, né? Então, antes de ter uma profissão, é importante a gente encontrar o nosso propósito. E de que forma a gente encontra o nosso propósito? A gente conversou várias vezes aqui sobre identidade, conversamos sobre muitas coisas, né? Sobre autoestima, sobre insegurança, conversamos sobre muitas coisas que nos ajudam a nos conhecer. E conhecendo a Deus e nos conhecendo, a gente consegue entender um pouco do nosso propósito. E quando eu estava nessa busca de entender qual era o meu propósito, para que eu estava aqui na Terra, o que realmente movia meu coração, eu fiz 2 coisas. Eu comecei a orar, né, primeiramente, mas eu também gostava muito de ler um livro. Eu li o livro Uma Vida com Propósito, um livro incrível. E teve um vídeo que me marcou especificamente, que eu quis trazer aqui para vocês, alguns ensinamentos que eu tirei desse livro, que é um livro do Douglas Gonçalves. Eita, um livro não, gente, um vídeo do Douglas Gonçalves, que ele fala como encontrar o nosso propósito. Então ele dá 3 dicas para encontrar o propósito. A primeira coisa é pensar o que nos dá mais prazer em fazer. O que é aquilo que nós fazemos com tanto gosto que a gente passa horas que a gente não percebe o tempo passar, né? Então, para a gente encontrar o nosso propósito, a gente tem que refletir um pouco nisso, naquilo que o nosso coração, aquilo que nós gostamos de passar nosso tempo.
A segunda coisa que ele falou foi: o que nós somos bons? O que eu sou boa? Quais são as minhas habilidades naturais? Então, é algo que eu já sou naturalmente boa, algo que eu consigo fazer com facilidade, talvez diga muito também sobre o meu propósito. E a terceira coisa que eu acho muito importante: o que é que te incomoda no mundo? Qual é a coisa que você olha no mundo e você quer mudar? Então, essas três coisas, né? O que é que me dá mais prazer de fazer, o que é que eu tenho mais habilidade e o que me incomoda no mundo. Ele é pastor, né? E ele é comunicador de mídias sociais. Então, ele deu um exemplo bem legal. Ele falou assim, que o que incomoda ele no mundo é ver que as pessoas não têm muito conhecimento sobre Deus. E o que ele mais gosta de fazer é transmitir a palavra de Deus. E o que ele é bom em comunicar, ele sempre foi muito bom em se comunicar. Então, ele juntou essas três coisas e ele falou: nossa, então eu sou um pastor de mídias e gosto de mídias sociais. Então, ele encontrou o propósito dele, que é independente de onde ele esteja. Então, o nosso propósito, ele é independente da profissão que a gente vai escolher, né? Então, a gente pode ter um propósito específico, por exemplo, cuidar de pessoas, e ter várias profissões envolvidas nisso, ter fisioterapia, enfermagem, medicina, pode ter várias profissões, mas o mais importante é a gente saber quem nós somos, entender o que move nosso coração e qual é o nosso propósito, né? E assim, o nosso propósito, ele não vai chegar de uma forma sobrenatural, ele exige que a gente realmente gaste tempo pensando sobre isso, vendo o que nós gostamos, e também podemos perguntar a Deus sim, porque Ele nos dá a direção, né? Ele nos ajuda a analisar as intenções do nosso coração. Então, quando a gente vai escolher um curso, né, muita gente fala assim: meu Deus, será que Deus quer que eu faça o quê? Quer que eu faça medicina? Quer que eu faça engenharia? Quer que eu faça história? Quer que eu faça pedagogia? Na verdade, Deus, Ele colocou em nós habilidades naturais. E essas habilidades, elas dizem muito sobre o nosso propósito, como a gente conversou ali. Então, antes de você escolher um curso, peça para Deus analisar as intenções do seu coração, por que você está querendo aquela profissão. Por exemplo, se eu estou querendo fazer engenharia, mas a intenção do meu coração não, eu vou ser engenheiro porque o engenheiro ganha muito dinheiro. Então, aí, dentro do meu coração, eu tenho intenções erradas com a minha profissão. Então, não é sobre eu não ser engenheiro, não é sobre isso, é sobre as minhas intenções, onde está o meu coração, por que eu estou escolhendo essa profissão. E não é obrigado a gente escolher uma profissão que tem a ver com o nosso propósito, né? Mas isso faz parte de um melhor relacionamento, de uma vida mais plena, a gente exercer uma profissão, a gente exercer algo que tem a ver com o nosso propósito, que tem a ver com quem nós somos. A gente vai ser mais pleno, vai ser mais grato e a gente vai fazer aquilo com mais amor, né? Enfim, existem sonhos, mas não existem profissões certas para as pessoas. Então, existem coisas que são nossos sonhos, mas não existe uma profissão que seja premeditada para alguém, né? Você tem que ser advogado. Deus não escolheu isso para nós. E eu separei de pouquinho um versículo da Bíblia, que é em Provérbios 16:3, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O que acontece? Muitas pessoas veem o estudo como algo secular. Tipo, falam assim: não, eu tenho um momento da igreja, que é o momento de Deus, e eu tenho um momento do estudo, que é algo secular. Porém, a gente tem que ver todas as atividades como uma só. Como todas as coisas podem estar interligadas e podem nos ligar a Deus. De que forma? A gente sabe que na nossa crença Deus criou todas as coisas. Então, através do estudo, eu também estou conhecendo mais a Deus, porque eu estou conhecendo a natureza, eu estou conhecendo o corpo humano, eu estou conhecendo como se faz um prédio, eu estou conhecendo várias coisas que Deus criou e que Deus deu inteligência para o homem desenvolver. Então, se eu pensar dessa forma, de forma plena, eu vou me esforçar para fazer o melhor nos meus estudos. Então, se a gente consagrar tudo da nossa vida a Deus, né? Então, nós já estamos colocando o nosso momento de estudo também como adoração a Deus. E fazer as coisas com excelência é adorar a Deus. Então, quando a gente se interessa pelas coisas de verdade, com verdade, a gente está adorando a Deus.
no nosso estudo, né, nas outras coisas que nós vamos fazer. Em Provérbios 21:5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Eu achei muito interessante esse versículo, porque ele fala assim, né, que os planos bem elaborados, eles levam ao sucesso, à fartura, mas quem é muito apressado chega na miséria. Então, o que acontece? Antes da gente chegar num período de começar a estudar, é necessário que a gente tenha o quê? Um planejamento, um plano bem elaborado, que são os alicerces, né? Que são o que eu vou estudar, de que forma, quais são as estratégias que eu vou estudar, que eu vou usar no meu estudo. Então, você alicerçar a sua base para você começar os seus estudos de forma bem elaborada, vai te levar a um lugar, vai te levar ao seu objetivo, vai levar você a alcançar o seu objetivo. Enquanto se você for muito apressado e quiser fazer as coisas rápido, sem parar, sem planejar, Provérbios está dizendo, né, que leva à miséria, à ruína. Tudo é necessário organização. E eu aprendi isso na marra nesses últimos anos de estudo, né? Então, tudo que eu tô falando aqui para vocês são coisas que eu gostaria de ter escutado também. São experiências pessoais minhas. Eu sei que cada um vai ter a sua história de vida, vai ter a sua forma de estudar, vai ter a sua forma de fazer as coisas. E aqui eu só tô compartilhando com vocês um pouco do que eu penso, né, do que eu fiz e de todo o conhecimento que eu fui adquirindo, né, ao longo desse tempo aí com YouTube, né, com pessoas que estão estudando também, que me ajudaram. Então, de que forma eu posso planejar bem o meu estudo? Primeiro, tenha uma estratégia, certo? O que é ter estratégia? É você montar, primeiramente, quais são as atividades que você tem que fazer. São os seus horários. Quais são as atividades que você precisa executar ao longo do seu dia? É estudo, é igreja, é família? Então, planeje isso. Coloque tudo isso num horário, porque ajuda demais. A outra coisa é, tenha uma técnica de estudo. Escolha um modo de estudo. Minha gente, a pessoa tem que testar mesmo. Aí você vai ter que quebrar a cabeça, a gente tem que quebrar a cabeça, sentar e ver o que funciona pra mim, o que não funciona. Por exemplo, pra mim não funciona eu sentar e passar 2, 3 horas estudando direto. Pra mim não funciona. Então eu encontrei, que eu vou indicar pra vocês, né, a técnica Pomodoro, que pra mim é a melhor técnica de estudo, porque você consegue estudar com qualidade, você consegue ter tempo para você descansar, tempo para você relaxar um pouco sua cabeça. E de que forma funciona essa técnica? É o seguinte, ela é dividida tipo em ciclos, né? Elas são 2 ciclos, você estuda 30 minutos, aí você descansa 5 minutos, porque você precisa ir no banheiro, beber uma água, fazer alguma coisa, né? Aí depois você volta e estuda mais 30 minutos. Descansa 5 minutos. Aí você estuda mais 30, descansa mais 5. E depois que você fizer isso 4 vezes, você estudar 2 horas repartidinha, tipo 35, 35, 35, você pode parar 30 minutos. Nesses outros 30 minutos, você pode fazer o quê? Você pode assistir uma série que você gosta, você pode aproveitar para estudar inglês. Às vezes eu gosto de estudar um pouco de inglês nesse intervalo. Então, essa técnica é muito boa, minha gente, para isso, muito boa, porque ela deixa a sua mente mais tranquila, em vez de você sentar e ficar lá, né, as 2 horas direto, sem parar de estudar, ou tipo 4, 5 horas. Gente, é cientificamente comprovado que a nossa mente, depois de 30 minutos, ela já tá assim, ó, pensando no céu, na estrela, no mar, na rua, no povo, tudinho, na vida do povo, no Instagram. Ela já tá pensando em milhares de coisas, ela não fica mais focado. Então, tipo, repartir, dar esse tempo meio que descanso pra nossa mente, faz bem pro cérebro oxigenar, pra gente poder voltar novamente com toda a concentração necessária. Porque se a gente ficar 2 horas, nessas 2 horas que a gente diz que tá estudando e ficar, tipo, no celular, aí alguém chama, a gente sai, a gente não vai ter, tipo, uma concentração, realmente uma qualidade no estudo, né? Então, é, tipo, necessário o tempo de pausas.
certo? Outra coisa, minha gente, que é muito importante. É melhor ter... Outra é verdade. Sim, minha gente, é melhor você estudar com constância do que você tentar colocar tudo de uma vez para você estudar. Se você nunca estudou, gente, eu comecei assim, porque, sinceramente, no meu ensino médio, assim, eu fui deixando, sabe? Fui deixando, ficava mexendo muito no celular, comecei a ficar meio preguiçosa. Então, minha gente, se você quer criar o hábito de estudo, se você quiser sentar 4 horas e falar assim, não, eu vou criar o hábito de estudo, eu vou agora, do dia pra noite, porque tem gente que é assim, né, acorda um dia e fala, não, hoje eu vou mudar minha vida. Eu vejo muitos memes falando assim, né, hoje eu vou mudar minha vida. Eu vou estudar, minha gente, 4 horas, eu vou fazer isso, eu vou fazer exercício, eu vou mudar minha vida. Gente, a vida não muda de uma noite pro dia. Aprendi isso na marra. Quando a gente quer ser muito intenso, as coisas não andam, a gente tem que dar pequenos passos. Se eu nunca estudei, eu comecei estudando. Se eu nunca estudei, eu não vou conseguir estudar 4 horas. E o meu corpo não vai querer estudar no outro dia. Eu vou ficar procrastinando. Não, eu tenho que beber uma água, eu tenho que fazer um negocinho. O nosso corpo não vai querer. Então, pra gente criar o hábito de estudo, a gente tem que fazer o quê? Começar com um pouquinho. Começa com 1 hora, começa com meia hora. E aí vai aumentando gradativamente, né? Vai aumentando um pouquinho. E, gente, pronto. Eu gosto de recapitular para vocês entenderem, né? Eu falei sobre técnica de estudo para montar um horário, ter uma estratégia, né? Que é você escolher de que forma você vai estudar. E eu indiquei a técnica Pomodoro. Na verdade, eu falei Promodoro, mas eu acho que é Pomodoro. E é muito importante, minha gente, eu gostaria muito que alguém tivesse me falado isso. É muito importante revisar. Tem gente que fala assim, eu estudo não sei quantas horas. Eu era assim, né? Eu estudava não sei quantas horas, aí depois eu não lembrava de nada. Claro, porque a gente só lembra daquilo que a gente vê constantemente. Por que a gente não esquece, vamos dizer assim... Por que a gente não esquece o nome dos personagens de uma série? Porque a gente, na primeira vez que a gente vai ver a série, a gente decora o nome de todo mundo? Não, né? A gente só vai decorando com o tempo. Por quê? Porque a gente vai vendo várias vezes. E às vezes com o estudo a gente é assim, a gente tem um pouco de preguiça de ver várias vezes. Então, tira a preguiça, minha gente, revisa. Aí o jeito que eu amanhã pagando a escola e vou... Pois é, minha gente, eu não era muito exemplo não no tempo de escola não, mas enfim, né, Deus muda, e vocês que estão na escola, minha gente, que estão assistindo esse vídeo, estudem, minha gente, pra depois não ter que correr atrás do prejuízo e ficar tendo que ir pra cursinho, um monte de coisa, né, mas enfim, minha gente, então, como eu falei pra vocês, é muito importante revisar. E como é importante revisar, você tem que encontrar a sua forma de revisar. Tem gente que gosta de resumo, tem pessoas que gostam de mapa mental, tem pessoas que gostam de fichinha, né? Fichinhas, aquelas coisas. Eu, particularmente, encontrei um método que eu amo, porque eu sou muito visual. Então, eu gosto de fazer slides. Eu faço slides, coloco fotos nesses slides. Enquanto eu tô fazendo a aula, assistindo a aula, eu tenho uma abinha lá que eu consigo baixar. Ao mesmo tempo, eu consigo ver a aula e montar o meu slide. Então, eu vou montando o slide. Quando eu quero revisar, o que eu faço? Eu reviso como se eu estivesse dando uma aula. E isso também já é uma técnica que ajuda bastante você a lembrar. E nesses anos aí estudando, eu percebi uma coisa, gente. O YouTube, por mais que seja bom, que tem informação, são informações um pouco mais, assim, superficiais. Ele não vai dar informação tipo, pra você total, entendeu? Do assunto. E às vezes fica meio vago, né? Tipo, você não consegue entender realmente quais são os assuntos, que assunto é e tal. Você não consegue entender muito bem. Aí eu já estudei pelo ProEnem, pelo Estude e pelo Dic Games. Já estudei por esses 3. Esse ano eu tô estudando pelo ProEnem e eu achei maravilhosa a plataforma. Pra quem, por exemplo, quer USP, quer essas faculdades mais concorridas no Brasil, o Estude é perfeito, porque o Estude ele é bem detalhado, bem detalhadinho.
Já o ProEnem, ele é mais focado no Enem mesmo. Já tem as coisas que vai cair no Enem. Então, tipo, é uma plataforma boa, barata, tem correção de redação também, que é muito bom. E, gente, como tudo na vida, como eu falei pra vocês, é necessário constância. Mas não se engane, minha gente, que a vida não é perfeita, não. Tem muitos dias, por exemplo, às vezes tem semana que eu consigo, estudar ali 5 dias, mas tem um dia que eu tô totalmente desanimada, que eu não tô conseguindo estudar, que eu tô procrastinando muito. O negócio é você não deixar esses pensamentos te dominarem pra você não querer voltar no outro dia. Porque a procrastinação faz a gente se culpar. A gente fica, eita, poxa, eu procrastinei. Aí eu não, entendeu? Eu não tô dando o meu melhor, não tô fazendo. É autocobrança. Mas quando a gente procrastina, a gente tem que entender. Amanhã é um novo dia. Então eu vou dar o meu melhor amanhã. Eu vou fazer o meu melhor amanhã. Eu gosto muito de uma frase. Deixa eu ver se eu coloquei ela aqui, viu, minha gente? Eu vou ler ela pra vocês, minha gente, é porque eu gosto de frases. Aí, essa frase é uma frase que toda vez que eu penso em procrastinar, eu penso nessa frase, aí eu me dá uma acordada. O sucesso, ele é a soma de pequenos esforços, repetidos dia sim e no outro dia também. Então, quando você pensar que, meu Deus do céu, eu preciso fazer muita coisa, na verdade, você precisa fazer um pouco a cada dia. Um pouco a cada dia, que é melhor do que você fazer nada. Porque às vezes a gente fica, se cobrando muito pra ser muitas horas. Gente, mas você tem que fazer com qualidade. Qualidade é muito mais importante do que quantidade, né, de horas, do que 10 horas estudando, do que 8 horas. É importante a qualidade. E, gente, outro versículo que eu vi que eu achei interessante foi Provérbios 20:18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Então, pessoas que já passaram por esse período, né, que já estão na faculdade, por exemplo, que já entraram no curso que você almeja, que você quer, um concurso, ou até mesmo, gente, algo que você queira alcançar, pessoas que já passaram pelo mesmo processo que você, escute o conselho delas, né? Não pegue tudo pra você, tipo, não querer imitar, encontre a sua forma de estudar, a forma melhor pra você, mas se lembre que é importante você ouvir conselhos, você ouvir a orientação de quem já passou por isso. É muito importante isso. E eu queria retomar um pouquinho na questão do propósito, que eu acho muito importante para nós jovens termos essa consciência de que muitas vezes a gente tem na nossa mente que o nosso propósito a gente só vai cumprir lá no futuro, quando a gente alcançar a nossa profissão. E foi uma coisa que eu conversei com um amigo meu e isso me ajudou, isso abriu minha mente. Porque muitas vezes a gente fica assim, não, quando eu chegar lá na faculdade, que eu tiver formado, quando eu já tiver no meu emprego, aí sim eu vou estar cumprindo o meu propósito. Mas, na verdade, quando você encontra o seu propósito, você pode cumprir ele hoje. Por exemplo, você gosta de crianças, você quer fazer pedagogia para dar aula para crianças. Ok, aí você não faz nada relacionado a isso, você só fica de boa. Tá lá na igreja, o povo precisando de alguma coisa. Aí tem uma criança carente que não sabe ler. Aí você, eita, meu Deus, olha, quando eu fizer pedagogia eu ajudo, né? Aí hoje eu tô sem tempo aqui, eu não posso não ajudar. Mas, na verdade, essas coisas que estão ao nosso redor, elas são formas de a gente já cumprir o nosso propósito. Está aí bem na nossa frente. Então, se eu quero fazer pedagogia e cuidar de crianças, por que não começar a cumprir meu propósito hoje, ajudando na salinha das crianças? Ou ensinando alguma criança? Então, a gente agir, já começar a ajudar, é uma forma da gente cumprir o nosso propósito hoje. A gente tem que tirar da nossa cabeça que no futuro que vai acontecer as coisas, né? A própria palavra de Deus diz que é importante a gente focar no presente, né? A gente ter essa consciência de fazer as coisas no presente. E muitas vezes, gente, eu me peguei pensando, não, eu tenho que abrir mão de certas coisas para poder focar no meu propósito. Mas eu retomei e falei assim, não, gente, o meu propósito é o hoje,
entendeu? É o hoje. Se eu tenho vontade de cuidar de pessoas, então Deus está me dando oportunidades ao meu redor de cuidar de pessoas, não somente quando eu chegar lá na faculdade, não somente no futuro, mas no hoje. Então é sempre bom a gente pensar nisso, né? Outra coisa, gente, que é muito importante, essa palavra eu acho muito importante, equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra essencial para a nossa vida. Em Provérbios 3, 21, 24 diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Olha, vou ler novamente, viu, gente? Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Gente, como é importante a gente ter equilíbrio na nossa vida. Principalmente nessa fase, né? Se você é uma pessoa que quer começar a estudar para o vestibular ou está estudando para o vestibular, mas você tem se trancado muitas vezes dentro de casa, não quer sair, só estuda, não faz mais nada, isso acaba adoecendo você. Eu sei isso, vivi isso na prática. No final, que eu vou falar um pouquinho sobre a experiência pessoal, para não ficar uma coisa muito grande, minha gente, para não falar demais e vocês não entenderem nada. Aí eu deixei mais para falar um pouco da minha experiência pessoal no final só. Mas, gente, é muito importante a gente equilibrar. Por quê, gente? Eu sempre gosto de falar aqui, né, como o pastor sempre fala também, que nós somos três, nós somos o corpo, a alma e o espírito. Então, se a gente deixar uma partezinha de lado, parar de cuidar de uma parte de lado, nós vamos ficar desequilibrados. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ter um equilíbrio. Olha o que ela diz: quando se deitar, você não terá medo e o seu sono será tranquilo. Porque você sabe que você não está negando áreas da sua vida. Uma coisa que eu percebi demais, gente, demais, que é muito importante você ter uma vida devocional. A gente conversou que o estudo e Deus, eles podem estar interligados. Não é uma coisa separada. Quando eu estudo, eu não estou adorando a Deus. Não, é uma coisa interligada. Porém, a gente sabe que é muito importante a gente ter um tempo devocional, porque é um tempo que a gente conversa com Deus, né? Assim como com os nossos amigos, a gente precisa ter aquele momento de comunhão, momento de conversar. Ter uma vida devocional é isso. É simplesmente isso, gente. Não é uma obrigação, é algo que tem que ser... que às vezes no início pode ser um pouco difícil para criar, porque tudo é hábito, nosso corpo é muito preguiçoso, nosso corpo não quer fazer coisas diferentes. Se fosse por nós, se fosse por mim, eu ia passar o dia inteiro deitada, mexendo no celular, mas eu sei que a minha vida não pode ser assim, né? Eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver como pessoa, e ter uma vida devocional é extremamente importante, gente. Eu percebo assim que quando alguns dias que eu acordo assim meio acelerada e que eu não faço meu devocional, gente, o meu estudo é muito diferente, muito diferente. Então, separe no seu horário, quando você for fazer, separe o tempinho do devocional, porque Deus vai honrar. É as primícias ali do seu dia, né? Como tem na palavra de Deus, né? A gente retirar as primícias para Deus. Então, é a primícia ali do seu dia, esse tempo com Deus, de conversar, de falar: Senhor, me ilumina, me ajuda. Naquela matéria que eu não sei, minha gente, eu não sabia matemática. Eu era péssima em matemática. No primeiro Enem, eu tirei 400 pontos em matemática. Eu ficava, meu Deus do céu. Mas eu comecei a orar, falei: Senhor, me ajuda em matemática, me ajuda. E ele foi me ajudando, tanto que hoje é uma das minhas matérias preferidas, é matemática. Sim. E outra coisa, gente, que é importante: faça exercícios físicos, cuide da sua saúde, porque é uma forma de você liberar boas coisas para o seu corpo, né? Então, faça exercícios físicos, cuide da sua saúde. Não se inventa de ficar só sentado dentro de casa, porque não dá certo. Outra coisa, né? Primeira coisa, cuide do espírito, tenha vida devocional. Segundo, faça exercício físico para cuidar do seu corpo. E terceiro, gente, é importante a gente cuidar da nossa mente, né? Então,
Eu faço terapia, comecei a fazer terapia e é muito importante a terapia. Mas se você não tem condições de fazer terapia, hoje em dia nós temos várias formas de a gente ter mais autoconhecimento, de a gente poder cuidar da nossa mente. Lendo livros, eu já falei várias vezes aqui daquele livro lá, né? A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Que é um livro incrível, que te ajuda bastante mentalmente. Tem os livros do Augusto Cury, que também são livros que ajudam muito. Então, cuide da sua mente, porque é uma coisa importante. A maioria dos vestibulandos, eles falam assim, que uma das coisas mais importantes é você estar bem na prova, né? Das pessoas que passaram, eu vejo isso, que são pessoas que falam assim, você tem que estar bem na prova. E se você se trancar em casa, não cuidar do seu corpo, não fizer exercícios, no dia da prova você vai estar extremamente ansioso. E você não vai conseguir fazer uma boa prova, né? É legal também a gente sempre se motivar a aprender coisas novas, não só se prender às matérias lá do Enem, né, ou do vestibular que você queira fazer, mas coloque no seu momento de estudo para aprender coisas novas, aprender teologia, aprender a tocar teclado, porque nós temos duas áreas, né, no nosso cérebro. É a área mais racional, a área mais lógica e a nossa área, tipo, mais artística. Então, quando você desenvolve também a outra área, você está contribuindo também para o seu estudo, você está contribuindo também para o seu crescimento, né? Você só não vai ficar focado naquela área mais lógica, matemática. Você vai focar em outras coisas também, que vai te dar prazer e vai desenvolver o seu raciocínio. Então é muito importante. Outra coisa, gente, que é super importante, que é separar um tempo para as pessoas ao nosso redor, para a nossa família, para os nossos amigos, né? Não se isolar das pessoas ao nosso redor, nós precisamos de pessoas, né? Então é importante a gente, além de ter esse momento devocional, a gente também se envolver com as pessoas da igreja, né? As pessoas, nossos amigos, porque isso nos ajuda, relacionamentos nos fazem bem, né? Trazem alegria também para a nossa vida. Então, quando a gente se isola, a gente perde oportunidades também de crescer, de estar com as pessoas, de ter comunhão com as pessoas. Então, nesse período, não se isole totalmente da sua família, dos seus amigos. E confie que Deus vai te capacitar. Eu sei que muita gente pode se sentir incapaz, pode se sentir burro, falar assim, eu não tenho capacidade para chegar nessa faculdade. Mas isso são apenas crenças limitantes da sua mente. Deus te criou com toda a capacidade para você conseguir aquilo que você sonha, aquilo que você almeja. Se as suas intenções do seu coração, como a gente falou no início, estão corretas, se a intenção do seu coração está alinhada com a palavra de Deus, que é isso que é importante, então Deus, ele vai capacitar você. Primeiro você tem que se esforçar, né? Em Provérbios diz, vai ter com a formiga preguiçosa, então não adianta de nada a gente falar assim, não, eu só vou orar, que eu vou esperar que a minha faculdade vai chegar. Não, gente, a palavra de Deus diz, vai ter com a formiga preguiçosa, então a gente tem que ser esforçado, a gente tem que ter força de vontade. Mas isso são pequenos passos que a gente tem que dar a cada dia. Não é do dia para a noite, é uma construção. Tenha paciência com você mesmo. Se você conseguiu estudar um dia, mas você não conseguiu estudar no outro, tenha paciência com você mesmo. Não se cobre tanto. Entenda que você precisa sim estudar, você precisa sim dar o seu melhor, mas vá construindo isso aos poucos, né? Com o tempo. E é importante também renunciar e impor limites. Vai ter momentos que você vai ter que renunciar, sair com seus amigos, você vai ter que renunciar, assistir aquela série que você gosta. Então vai ter esses momentos de renúncia. E são importantes, né? É importante para o nosso crescimento pessoal dizer não, aprender a dizer não. Tenha tempo também para relaxar, como eu falei com vocês. Tenha um tempo para assistir uma série. Tenha um tempo para sair com seus amigos. Tente estabelecer esse tempo. E, mais uma vez, não cobre para ser tudo perfeito. Por mais que você faça o seu planejamento lá e você não consiga cumprir, entenda que vai haver imprevistos e você tem que saber lidar com esses imprevistos, né? Então, essas foram algumas dicas pessoais que eu quis passar para vocês.
de como eu tenho me organizado, como eu tenho feito. E eu queria conversar com vocês também, tipo, me abrir um pouco, falar um pouco da minha experiência pessoal, né? Pra gente ser real, pra gente ser vulnerável, pra vocês entenderem que por mais que eu fale aqui, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, são coisas, gente, que eu fui construindo durante os anos, né? Foram coisas, são conhecimentos que eu estou construindo, que eu estou adquirindo. E eu ainda não entrei na faculdade, né? Eu ainda não estou lá. Eu fiz enfermagem um tempo, mas eu saí para poder voltar a estudar para o curso que eu quero. Mas tudo isso demorou um tempo para eu aprender, né? Demorou um tempo de amadurecimento. Então entenda que é no seu tempo, né? A Kati, né, guarde algumas dicas aqui para você, para o seu crescimento, mas saiba viver esse tempo. Entenda que é importante você priorizar a Deus, sempre fazer as coisas com excelência, colocar Deus em primeiro lugar, ter o tempo devocional, que isso vai te ajudar a ficar mais perto de Deus, a ter mais comunhão com Deus, a ter mais força. E o que acontece? Vou falar um pouquinho, né, sobre a minha experiência pessoal. Já tem uns anos que eu estou estudando para o vestibular, me formei em 2016. Então, eu formei em 2016, aí em 2017, como eu falei pra vocês, não era muito focada, né? Não gostava muito de estudar, não. Estudava pra fazer a prova. E aí, em 2017, que eu entrei no cursinho, aí da metade do cursinho era aquela coisa. Não consegui estudar muito. Quando foi de 6 meses antes do Enem, aí pronto. Meu Deus, bateu o desespero. Tem gente que é assim, minha gente, fiz tanto isso, meu pai até. Bate aquele desespero, bateu 6 meses. meu Deus do céu, o Enem tá chegando, eu preciso estudar. Aí a gente já bota aqui, né, no Jubilu, no negócio, como estudar 3 meses faltando pro Enem, como tirar mais de 900 na redação, faltando 3 meses pro Enem. Aquele desespero. Então, em 2017, na metade do ano, eu desesperada. Gente, olha, tudo errado eu fiz, tudo errado. Eu ia dormir 5 horas da manhã, acordava 1 hora da tarde. Simplesmente fazia isso. Eu tenho até uns problemas no estômago por conta dessa época aí, porque eu lembro que meu pai comprava hambúrguer, eu só comia pão com hambúrguer. Eu passava o tempo todo, eu não tinha tempo de descanso, porque eu não pesquisava, gente. Eu não pesquisava técnicas de estudo, eu estudava com fontes da minha cabeça, né? Eu vou estudar assim porque assim é melhor. Fontes, minha cabeça. Então, é importante você... Os conselhos lá, veja que a Bíblia orienta em tudo, né? A Bíblia fala assim, escute conselhos, seja equilibrado. Então, Provérbios orienta em tudo. Aí, gente, pronto. Fiz isso. Consegui passar a enfermagem, porque ralei, mas fiquei estressada, chorava, não saía, não falava com... essas coisas, né? Aí, o que acontece? Minha irmã rindo alto aí, eu não tô entendendo nada. Aí, enfim, minha gente, quando foi em 2018, eu resolvi entrar num curso de enfermagem, que a gente se mudou, fui fazer enfermagem. Chegou lá, sempre a gente tem sonhos, né, gente? A gente tem sonhos. Eu amei o curso, amei bastante, mas eu tenho um sonho, né, que é a medicina, então eu tinha esse sonho de entrar em medicina. Aí eu resolvi deixar a enfermagem, cursei 2 semestres para voltar a estudar para medicina. Então, agora eu voltei, né, a estudar para medicina e tem sido um aprendizado. No ano passado foi um ano de aprendizados também, porque foi um ano que eu quis me fechar muito, não saía, dizia não para tudo, não tinha contato com pessoas. E isso me fez desenvolver problemas, né, na minha saúde, principalmente na minha saúde mental, porque eu não falava muito com as pessoas, não queria saber, não procurava muitas pessoas, só ficava focada ali no meu estudo, e acabou me dando um pouco de ansiedade social. Então eu criei um pouco essa dificuldade por conta desse isolamento que eu me coloquei demais. Então, isso que eu falei pra vocês, né? Eu dei essa dica, gente, não se isole realmente. E eu tinha muito essa cabeça aí no futuro. E hoje eu tô aprendendo que não, eu preciso viver o presente. Eu preciso ter equilíbrio, preciso ter tempo pra minha família, eu preciso ter tempo pra fazer exercício, eu preciso ter tempo pra fazer as coisas. E, gente, todo dia eu tenho aprendido alguma coisa e tem sido um crescimento pra mim.
Porque muitas vezes não é uma linha reta. A vida não é uma linha reta. Não é todo dia que você tá confiante. Não é todo dia que você fala, meu Deus, eu vou conseguir. Tem dias que eu acho que eu não vou conseguir. Tem dias que eu choro. Essa semana foi uma semana, tipo, um pouco estressante pra mim. Muitas coisas pra fazer. Eu tive que reorganizar o meu horário porque tinha muitas coisas pra fazer. Mas a gente tem que entender que nós somos humanos. Eu tenho compreendido isso. Eu sou humana. Eu tenho semanas que eu vou dar o meu 100%, que eu vou conseguir estudar totalmente. Mas tem dias que eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu sou humana e eu preciso entender isso. Mas o que eu não posso é desistir. Porque quando eu desisto, quando eu abro mão dos meus sonhos, eles não vão acontecer. Mas quando eu tenho persistência, quando eu falo assim, meio às dificuldades, mesmo às vezes eu me sentindo cansado, mesmo um dia eu chorando, mesmo um dia eu não tendo forças, me sentindo fraco, se eu acordar no outro dia de manhã e falar, Deus, me ajude, me compreenda. Por mais que muitas vezes as pessoas ao seu lado não estejam te compreendendo, por mais que as pessoas, você não tenha condições financeiras de você pagar um cursinho, por mais que você não tenha condições de pagar um cursinho que seja na internet, saiba que Deus, Ele compreende você, Ele se importa com seus sonhos. Então, se você tem sonhos de você passar num concurso, de você entrar numa faculdade, saiba que Deus se importa com você, saiba que Ele tá com você. Eu sinto isso, sabe? Sempre que eu tenho vontade de desanimar, Deus usa pessoas para falar comigo, Deus usa pessoas para sonhar, para poder me motivar, para poder voltar, né? Mas que a gente não abra mão de fazer a vontade de Deus. Tantas vezes, às vezes eu pensava, gente, eu tô com tanta coisa para fazer, tanta coisa para estudar esse sábado. Meu Deus, como é que eu vou organizar aqui para dar a palavra para vocês? Como é que eu vou organizar aqui para louvar para vocês? Às vezes é tanta coisa na minha mente que eu pensava em desistir. Mas eu pensava mais conversando com amigos, com pessoas que me ajudaram, porque Deus usa essas pessoas. Eles falaram assim, não, Mari, continue, né? Viva o seu propósito hoje. Não deixe tudo pro futuro, vivo hoje. Então é isso que eu tenho aprendido. Equilibrar, né, todas as coisas, dar atenção para as pessoas que você ama. Às vezes, gente, é difícil, sabe? Pra mim, que eu gosto de estar em contato com as pessoas, eu gosto de estar em contato com os meus amigos, e às vezes é difícil as pessoas chamarem você para sair, estarem no lugar e você querer estar e você não poder, você ter que abrir mão por conta de um sonho que você tem. Mas a vida é assim, a vida é feita de renúncias. E o Evangelho, ele fala muito sobre isso. Quantas vezes a gente tem que abrir mão dos nossos desejos, das nossas coisas que nós queremos fazer, que a nossa carne quer fazer, porque nós sabemos que Deus tem o melhor pra gente. E assim também é na nossa vida de vestibular, na nossa vida de estudo. Muitas vezes vai ter coisas que a gente vai querer fazer. Muitas vezes a gente vai querer ficar no Instagram, muitas vezes a gente vai querer assistir uma série. Mas o que é melhor pra mim? Será que eu perder o meu tempo todo em séries, no Instagram, jogando meu tempo fora, né? Ou saindo o tempo inteiro? O que é importante para mim? A gente sabe que nós estamos construindo a nossa vida, né? Nós estamos construindo o nosso futuro. E Deus, Ele abençoa as pessoas que são esforçadas, né? Ele abençoa, se a gente vê várias pessoas, vários jovens aí que se esforçaram, que estudaram, que se dedicaram, que alcançaram, né? Então, eu espero que um dia eu consiga, né? E eu espero que vocês também que sonham, né, que têm vontade de entrar em algum curso, que vocês também consigam. Não vamos, né? Eu falo agora no geral, não vamos depositar a nossa felicidade em coisas, em faculdade, não vamos depositar a nossa felicidade no futuro, mas que a nossa felicidade esteja em Deus. Por isso que é importante a gente cumprir o nosso propósito hoje, né? Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês. Foi uma coisa mais simples, né? Foi um bate-papo realmente. Eu espero que tenha agregado pra vocês e espero de coração que não tenha sido uma coisa muito pesada, sabe? Que você não, meu Deus, eu preciso fazer isso, aquilo, outro. Mas eu quero somente que vocês pensem um pouco nas dicas que eu dei aqui pra vocês, que eu gostaria muito que as pessoas tivessem falado pra mim, que é ter equilíbrio, que é pensar no nosso propósito e viver o hoje, que é ter organização nos estudos, separar um tempo para todas as coisas e principalmente ter uma vida devocional com Deus, que ajuda demais. Então, gente, por hoje foi isso. Um beijo grande no coração de todos vocês.
e fiquem com Deus. E próximo sábado nós vamos ter o nosso luau, gente. Nós vamos divulgar a arte, nós vamos, né, tá conversando com vocês para voltar a nossa interação mais presencial, que vai ser muito bom pra gente reunir os nossos jovens. E é isso, gente. Beijo, olha, força, foco, fé, pelo amor de Deus. Jesus tem que ajudar mesmo. Tá bom, gente? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. É isso.